Ser um guerreiro é mais do que lutar. É resistir, persistir e nunca desistir. A força de um guerreiro reside na sua determinação em enfrentar desafios com coragem e determinação. O trabalho do guerreiro é enfrentar o dia a dia com a dedicação e bravura. Isso, claro, segundo ao Google. Porém, sim, na lógica de Vinland Saga, existem alguns pilares do que é ser realmente um guerreiro de verdade e que eu gostaria de destrinchar aqui nesse vídeo com vocês. Para começar, obviamente, pelo Thors, o pai do Thorfinn. Para ele, um verdadeiro guerreiro é aquele que nunca machuca uma pessoa porque não tem inimigos e porque não há ninguém no mundo que deva ser machucado, né? Que mereça ser machucado. E essa filosofia do Thors é muito bonita porque prega ao pacifismo, principalmente, e faz com que as pessoas tenham esse pensamento de que as coisas não devem ser resolvidas na violência e que sim, sempre há opção para o diálogo e para a comunicação, para conversar e não para brigar, lutar, agredir, enfim. Esse é o pensamento do Thors e é um pensamento que rodeia também muito o pensamento do Thorfinn, mas eu não acho que o embasamento do pensamento do Thorfinn para por aqui, e ele vai continuar mais pra frente, só que eu tenho agora que falar sobre um outro personagem que também tem um pensamento do que é ser um guerreiro de verdade. O Canute tem o pensamento de que um guerreiro de verdade é aquele que muda e que, se necessário, mata pra paz dos outros, ou seja, tudo bem matar muitas pessoas, contanto que faça o bem pra a maioria. Então, se a maioria estiver satisfeita, tanto faz o que aconteça com a minoria. Se a minoria é ruim, a maioria vai subjugar isso e vai tornar como se tudo fosse bom. O que também é um pensamento errado, sim, mas tem uma certa congruência com o que ele tá falando. Tem uma certa lógica, uma certa conexão com o que ele tá falando com um futuro, assim, dizendo bom. Porque, que ou não, o nosso futuro, aonde nós vivemos, nosso mundo é assim, né? A maioria das pessoas se dão bem, então tá tudo bem. Só que muitas pessoas acabam parando de enxergar ou mesmo se recusando a ver que a minoria está sofrendo, sofre com pobreza, com doenças, com desemprego e etc. Então, querendo ou não, esse pensamento do Canute é real no nosso mundo. O próximo pensamento é o pensamento do Thorkel. O Thorkel é um personagem mais caricato e não deve ser realmente levado a sério, né? Porque o pensamento dele é o mais nada a ver de todos, é o primeiro que eu vou descartar desse vídeo, mas ainda assim é um pensamento do que é um guerreiro de verdade. O guerreiro de verdade na era viking. E é por isso que eu quis destrinchar o pensamento dele também. Porque na era viking, muitos vikings, se não quase todos, tinham esse pensamento de que o verdadeiro guerreiro é aquele que mata os oponentes mais fracos, respeita os mais fortes, os seus iguais, e os que forem fortes o suficiente para enfrentar ele de novo, terão um combate de novo, e quem vencer será o verdadeiro vitorioso, e esse será o mais forte, porque lutar é uma diversão, para provar sua honra, sua força, sua glória, e ser um homem de verdade. Pensamento esse que o Thorfinn mesmo já começou a se questionar desde quando era criança, porque se um verdadeiro guerreiro que tem honra e tudo mais, vai pra Valhalla, o que acontece com as mulheres? Por exemplo, a mãe dele não luta, a irmã dele não luta. Então, elas não vão pro céu por não lutarem, sabe? Por não provarem o seu valor, mas vai muito além disso. Provar o seu valor não depende de provar pros outros, mas depende de provar pra si, estar bem consigo mesmo. Então, o pensamento dele vai ser o primeiro a ser descartado porque, enfim, não tem embasamento pra defender o pensamento do Thorkel. Seguindo então pro último pensamento, o pensamento do Thor. Mas antes, claro, eu quero falar um pouquinho do pensamento do Askeladd como um bônus, assim, então vamos dizer que são 5 pensamentos. O pensamento do Askeladd é aquele que tudo bem você quebrar regras, tudo bem você ir contra muitas coisas, muitas honras, e tudo bem às vezes você ser uma pessoa ruim, contanto que seja bem pros outros, ou mesmo contanto que seja bem pra si próprio. É uma coisa que o Askeladd faz bastante durante o anime, né? Muitas vezes ele é trapaceiro pro seu bem próprio ou pro bem do seu grupo. Na verdade, ele não parece necessariamente pensar muito no seu grupo em si, mas ainda assim dá pra ver uma importância que ele dá pra muitos membros. Tanto os que saíram, que ele até deu dinheiro pra ajudar, tanto com o seu melhor amigo, que ele infelizmente teve que matar. Então assim, ele tem sim uma empatia por outros personagens, então ele pensa que às vezes sim é necessário quebrar regras, contanto que seja pro bem maior do seu grupo e não do mundo todo. Ou seja, ele pensa mais pra ele e não pros outros. E agora sim, vamos pro pensamento do Thorfinn. O pensamento do Thorfinn é que alguém verdadeiramente forte, um guerreiro verdadeiramente forte, é aquele que é gentil, que por mais que tudo tá dando errado, ele vai segurar as rédeas. Ele é um verdadeiro líder. Então ele vai ser gentil com o próximo, para que o próximo seja gentil com o próximo e continue esse ciclo de pacifismo e de gentileza, um ajudando o outro, para que um levante o outro e para que todos se ergam e todos se deem bem. Então assim, o pensamento do Thorfinn é meio que o pensamento do Thor, só que elevado, né? Ele levou para outro patamar porque ele transformou em realidade. Diferente do Thor, que idealizava um mundo perfeito, o Thorfinn está criando um mundo perfeito. O que faz com que, obviamente, tenha muitos outros problemas, mas o Thor vai resolvendo um de cada vez e vai cada vez mais provando o seu ponto, de que não precisa necessariamente agredir alguém para conseguir resolver algum problema. Dialogar também é a solução. Então,
esse é o pensamento do Thorfinn, e agora a gente vai falar cada um dos pensamentos e por que cada um deles é errado, por que cada um deles é certo, e por fim, o que é de fato ser um verdadeiro guerreiro e responder a pergunta desse vídeo. Primeiro pelo Canute. É o pensamento correto, de certa forma, mas é o primeiro a ser descartado aqui, porque apesar de tudo, apesar de querer um mundo bom para todos, como ele não consegue para todos, a minoria sofrerá. E a minoria a sofrer ainda são pessoas, ainda são vidas humanas. Então o verdadeiro guerreiro não seria aquele que faz o bom para todos, ou melhor, para a maioria, mas que deixaria a minoria na mão. Porque isso seria um sistema corrupto. Você favoreceria aqueles que são, entre aspas, dignos e desfavoreceria aqueles que não têm tanto valor, ou que não têm nada a te provar, lhe agregar e etc. Então esse é o pensamento que não tem muito como defender, que é o pensamento do Canute. O próximo pensamento é o pensamento do Thors, que sim, é uma linha correta, né? Dá pra se seguir, porque querendo ou não, o Thors tem um pensamento certo de que ninguém deve ser machucado. E de fato, ninguém merece ser agredido por erros verbais ou mesmo agressões que a pessoa possa ter cometido, crimes que a pessoa possa ter cometido. Nós não somos ninguém pra julgar aquela pessoa. Aquela pessoa vai ser julgada pelos seus próprios atos. Não estou dizendo que se você vê uma situação errada, você não deve agir. Só estou dizendo que se você vê uma situação errada, você não deve matar uma pessoa por fazer uma coisa que talvez você tenha interpretado mal. Entende? Então, entender a situação é essencial para que você possa resolver as situações da sua vida. Então, o Thor sim tá certo, porque basicamente é o mesmo pensamento que o Thorfinn, mas ainda assim tem mais coisas do que ser um verdadeiro guerreiro. O Askeladd também pensa, né, daquela forma que não preciso nem dizer que tá errado, então já descarto, tanto que eu disse que era um bônus, então já descarta essa ideia, porque não tem como você viver uma vida inteira a seu bel favor e não ligando para os outros e, enfim, não se importando com a opinião dos outros ou o que os outros pensam. É claro que você não deve, obviamente, se basear pela opinião dos outros, mas também é completamente errado e extremista da sua parte cagar extremamente pros outros ou se importar totalmente com os outros. Isso sim é uma coisa errada. Você deve viver no meio termo. Ouvir conselhos é bom. Críticas são boas para te fazer crescer. Não somente para mim que sou youtuber para ouvir críticas construtivas de vocês para melhorar meu canal, como em trabalhos também, quando você tá trabalhando ou estudando e alguém chega e fala: "Pô, se você fizesse tal coisa seria mais legal, faz dessa forma que fica melhor". Isso são críticas construtivas que vão te ajudar a melhorar e ser uma pessoa melhor e também crescer aquele seu negócio, o que você tá tentando fazer enfim, o ramo que você tá seguindo, tá ligado? Essa é a ideia. Então, querendo ou não, a gente não pode ser extremista. Logo, a teoria do Askeladd do que é um verdadeiro guerreiro também é falha. Indo para a do Thorfinn, que é a mais correta possível, é essa: não agredir os outros, resolver verbalmente e fazer o que você acha que é correto, contanto que não influencie ou distrate da opinião alheia do próximo. Enfim, o pensamento do Thorfinn é o mais correto, mas é claro que na nossa vida, né, adaptando para a nossa vida, vai hoje em dia ter uma interpretação diferente, até porque Vinland Saga retrata a Era dos Vikings, e a gente já está em uma outra época, muitos anos à frente do Thorfinn. Então, assim, o nosso pensamento hoje é que, ainda assim, a agressão nunca será a solução. A gente sim deve persistir nos nossos sonhos. Sim, a gente nunca deve desistir dos nossos sonhos, porque se são sonhos, se são metas, se são algo que você quer alcançar verdadeiramente, quer almejar aquilo, quer ter aquilo pra você, você deve continuar tentando sim. A não ser, é claro, que pra você em algum momento pare de fazer sentido. Se isso parar de fazer sentido, realmente não tem por que continuar esse sonho, mas se ainda fizer sentido, mesmo que julguem errado, você deve continuar. E a última coisa que o Google diz é resistir, né? Então é claro que vão ter adversidades, é claro que vão ter situações complicadíssimas, mas é assim que você cresce como ser humano. Então as situações difíceis servem para te fortalecer. Então, quer ou não, o Google também tá certo, de certa forma. Porque hoje em dia a gente precisa desses 3 pilares para conseguir alcançar aquilo que a gente almeja. Mas é claro, sem agressão, que é o que o Thorfinn prega, e também um ajudando o outro. Porque assim, não custa nada você ter empatia pelo próximo e querer ajudar o próximo. Mesmo que às vezes você sinta que não faz sentido você ajudar uma pessoa que não pode te dar nada, mas você não precisa fazer algo esperando algo em troca da pessoa. Faça porque você quer, faça de coração. Ajude aquela pessoa porque você quer. E você provavelmente vai ser recompensado por isso depois. Porque é assim que a vida funciona. Você ajuda alguém e outro dia você será ajudado. Então, eu concordo que um verdadeiro guerreiro é aquela pessoa que realmente não desiste dos seus sonhos, continua seguindo os seus sonhos, ajuda as pessoas que precisam ser ajudadas, cresce junto com pessoas do seu convívio ao seu lado que querem o seu bem também, porque obviamente reciprocidade é tudo. Como eu sempre falo nos vídeos de amor, não tem como você amar alguém se a pessoa não te ama de volta. Isso é completamente injusto com você. Então tem que ser recíproco, não só suas relações amorosas, mas as de amizade, as de trabalho e até mesmo as familiares. Então assim, isso é ser um verdadeiro guerreiro, na minha opinião, e
Eu espero que vocês deixem nos comentários a opinião de vocês sobre o que é ser um verdadeiro guerreiro hoje em dia. E também não é só homens que podem ser verdadeiros guerreiros, mulheres também. Eu conheço inúmeras mulheres que são verdadeiras guerreiras também. E, enfim, guerreiro em si é só mostrar que são pessoas que estão lutando por um objetivo. É só isso. Porque no fim das contas, como em Vagabond diz, tudo isso é só um título. Somos pessoas e não precisamos nos rebaixar a rótulos. Nós somos seres vivos, cada um tem a sua opinião e no fim das contas, sermos pessoas boas já é estarmos em uma luta para sermos verdadeiros guerreiros e sermos pessoas boas. E como o próprio Thorfinn diz também, pra ser alguém forte, você também tem que ser alguém gentil. Enfim, é isso por esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido também a mensagem que eu quis passar. Espero que não tenha ficado muito confuso. Se ficou alguma confusão no vídeo, deixa nos comentários. Se você tem a sua opinião, deixa aí também. Contanto que não vai ofender ninguém, que sejam críticas construtivas, manda aí. Muito obrigado a todo mundo, gente, que vê o canal, que acompanha e tudo mais. Eu sempre paro esse tempinho pra agradecer vocês, porque de coração vocês mudam muito a minha vida, porque estão me ajudando a realizar um sonho. E é isso. Espero que vocês continuem também se cuidando, ajeitando a postura, bebendo água, hein? Parei de falar isso nos últimos vídeos, mas ó, voltando agora, hein? Não esquece. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijão. Tchau, tchau. Espero que vocês possam também ser verdadeiros guerreiros. E é isso. Tchau, tchau.